Bem-vindo ao Papo Aberto, meu nome é Victor Cabral e aqui você vai encontrar informação sobre economia, regulamentação, criptoativos e DeFi. Se você tiver interesse de aumentar seu repertório, conhecer novas tecnologias para o ramo financeiro, você está no lugar certo. Bom, mais um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo o Papo Aberto. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem, como eu posso dizer, tá nas costas de todo mundo ali, né? Acho que é um tema que todo mundo tem um pouco de medo quando está tratando de tokenização e criptoativos, principalmente para institucionais e projetos que estão nascendo agora. A gente vai falar do leão, vai falar do problema que está assombrando todo mundo, e agora que está vindo o halving, está vindo o ETF, acho que vai surgir muita dúvida com relação à tributação de ativos digitais aí. E eu trouxe um convidado que é especialista no assunto, está fazendo o doutorado. Vai lá, Thiago, conta um pouquinho mais sobre você aí. Grande Vitor, tudo bem? Cara, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? É um canal super especializado, vocês descem a fundo aí na informação e eu tô aqui para compartilhar um pouco das informações que tem e aprender também com vocês, né? Porque vocês são grandes especialistas aí. Sempre que tenho dúvidas sobre algo mais aprofundado, referente a blockchain, recorro ao Vitor, e ao Felipe. Então, a gente está aqui para contribuir um pouquinho sobre o aspecto tributário, né? E a gente tem grandes mudanças, 2024 aí veio com muita coisa. Então, se deixar esse papo aberto, a gente fala aqui durante mais de 24 horas. Vai ser um Com hackathon de certeza. tributação. Com certeza. Acho que dá para fazer um bootcamp de Bootcamp, tributação. Pegar um exatamente. curso de 7 horas aí num sábado e destrinchar todos os sistemas aí. Patrocínio da Red Bull, coloca lá aquelas cenas clássicas ali do filme do A Rede e coloca as pessoas Exato. para pensar. Só que ao invés de programar, né, você tem aquele no filme lá do Facebook, você tem as pessoas, competição de programação, etc. Nesse bootcamp você ia ter as pessoas destrinchando o ordenamento jurídico do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, cada advogado Pessoal, louco ali, pessoal tudo de terno e gravata, né? terno e tal. Ia ser outra galera, bem Faria Limer aí. É. Bom, mas conta um pouquinho da sua história, Tiago. Como que você começou a falar com esse mundo de criptoativos, sua especialidade aí? Vamos lá, Vitor. Em 2018, né, eu sou advogado. Algumas pessoas até, como eu falo de imposto, quem se aproxima inicialmente fica até na dúvida se é advogado, se é contador. Eu sou advogado, trabalho com direito tributário desde 2010, então estou aí com 15 anos só no direito tributário e venho me aproximando dos criptoativos desde 2018. Parece até pouco tempo, né? A gente está falando aí de 6 anos, mas a gente sabe que 6 anos no mundo dos criptoativos equivalem a outros anos, né? A É gente tem uma aí, era, né? é uma era, exatamente. Inclusive, inclusive, essa semana aí eu recebi uma mensagem, eu falei, mandei uma notícia de dezembro de 2023. Aí o cara falou, pô, essa notícia aí é antiga, de dezembro. Antigo. Falei, cara, eras atrás, né? 1000 anos aí. Dezembro do Paleolítico, né? Eu acho que era um negócio antiquíssimo. Ele estava junto com os egípcios e as suas wallets ali de Exatamente. ouro. Era wallet egípcia. Então, desde 2018 eu tive a felicidade de cruzar, né? Porque cada um tem a sua história, o momento que você tomou ali sua pílula e entrou no mundo da bolha dos criptoativos e não saiu nunca mais, geralmente. O meu momento foi em 2018. Então, em 2018 eu estava lá, tranquilo, analisando tributação tradicional, algo que eu faço até hoje, só que hoje eu fico dividido entre dois mundos, o tradicional e o mundo dos criptoativos. Então eu estava lá no escritório, tranquilo, e recebi uma ligação para uma reunião. Chegaram alguns clientes, né, um grupo, eram 4 pessoas, e eles foram me relatar uma situação, eles estavam com dúvida, estavam tradando ali. 2018 realmente é uma era antiga. Bitcoin, acho que em 2018 estava indo para 50 mil, acho que a cotação era essa. E eles estavam fazendo trades. Não entendia muito bem, porque eu não lembrava de ter visto isso. E eles disseram: não, Thiago, eu compro no exchange e vendo na outra 3 segundos depois com um spread. Eu disse:
E eu faço isso múltiplas vezes, todas as horas. Ah, se isso é um esquema, né? A primeira ideia de todo mundo, é um esquema, isso não existe, etc. E ele disse, posso te mostrar aqui na TV? Pode. E a pessoa abriu o notebook e me mostrou como funcionava. E aí eu fiquei impressionado com aquilo. E ele disse, Thiago, só que eu conheço outras pessoas que fazem isso com um robô, então o robô faz automático. Eu disse, peraí, para tudo. Eu lembro, eu estava fazendo uma legal opinion tradicional, e eu disse, não, peraí que eu preciso raciocinar sobre isso aqui. E fui estudar a matéria, né, para verificar qual que é o tributo que incidia ali, onde que aquilo estava, porque tudo é muito novo. Então, o que que você comprou, o que você vendeu, e tudo passa por essa pergunta, né? O que é, né? O que que você comprou, como tributa, tem lei, não tem lei, porque todo mundo que vem no escritório até hoje diz, não tem lei para o Bitcoin, não teve, e toda essa conversa. Então eu fiquei muito intrigado com aquilo e comecei a me aprofundar. Era começo ainda de 2018, salvo engano, ainda tinha até a Atlas, aí começou a aparecer umas pessoas que estavam investindo na Atlas e tinha um percentual, Atlas Quantum, que foi um golpe aí de mercado, mas na época ainda estava em pé e muita gente começou a aparecer do nada, porque aparece um e você faz uma consulta, aí aparece o outro, né? É uma coisa impressionante. E aí, em 2018 eu me apaixonei por esse assunto, porque eu disse, nossa, isso aqui é fantástico. Que é quando você é pego ali pela, pelo besouro, toma a pílula do Bitcoin, você diz, não, peraí, isso aqui é sensacional. Sim. E, pô, é uma forma de obter segurança, é uma forma de investir, é um ativo que subiu. E lógico que a primeira impressão, se é uma bolha, se não é, se isso existe mesmo. Passei por todas as fases clássicas, né? Aqui a gente passa até hoje, né, Vitor? Se você for para algum lugar, você vai para um churrasco da família, para o Natal, você sempre vai responder o que é Bitcoin, não é golpe, quem que estava atrás, quem é Satoshi. Então, assim, eu passei por toda essa fase em 2018 e fui analisar isso sob que perspectiva? Perspectiva jurídica, porque eu sou tributarista. Então, fui verificar ali que já tinha tributo incidente, já tinha um ganho de capital, só que esse novo produto ele trouxe várias complexidades. A, O que a que eu estou instru- falando? a A, instrução da Receita de 2018, né? a instrução da Receita, quando eu fui pesquisar ali em 2018, eu vi que ela já se manifestava desde 2016. E aí eu vou chegar no ponto que você está falando, que é da IN 1888, de 2019. Só que qual que é o grande detalhe? Quando eu fui verificar e abordar o assunto, eu vi que a própria Receita Federal ela já trazia instruções desde 2016. Por quê? Porque o criptoativo ele é considerado como um bem. Quando eu compro um carro, reformo ele, faço aí um lata velha, essa poucas pessoas vão pegar a referência porque são todos jovens, a maioria aqui. Então, um ou outro. Se você pegou essa referência, você deve ter nascido ali em 80, 90 pelo menos. Mas se você pega um carro antigo, você reforma e vende ele por um preço maior do que você comprou um bem e vendeu um bem. Quando você compra um terreno e você vende, você comprou terreno por 100 mil e vendeu por 300 mil, porque ele valorizou, essa operação é muito fácil de você perceber na sua cabeça que você teve um ganho. Né? No carro é a alienação de um bem móvel e no terreno, a alienação de bem imóvel, uma venda. E é fácil para você já está acostumado a dizer, olha, esses 200 mil reais que eu ganhei, ele vai ser tributado pelo ganho de capital. Que ganho de capital é quando você compra um bem e vende ele por um valor superior ao que você comprou. Tem várias regrinhas aí, mas eu vou sintetizar logicamente para a gente ver uma evolução de modo simples, né, que a pessoa entenda ali do outro lado. E o que que acontece? Só que quando você compra e vende um Bitcoin, e aí o que que você comprou e o que que você vendeu? E aí eu me investiguei e fui verificar que, para a Receita Federal, isso era um ativo equiparado a um bem. O que que isso quer dizer? Ele é um bem tal qual é um carro, uma moto ou um quadro. Se eu comprar e vender esse quadro que está aqui atrás de mim, se eu comprei ele por 50 mil e vendi por 70, eu ganhei 20 mil. É fácil para mim perceber que eu ganhei esses 20 mil. Mas no Bitcoin a pessoa não sabe o que que é. E quando eu passei a investigar isso, fui me aprofundando no tema, porque esse quadro, você sabe que ele está aqui, ele está na minha casa, aqui em São Paulo. Mas e o Bitcoin está onde? Você comprou de quem? Você vendeu para quem? Essa operação é nacional, é internacional? Esse negócio é um bem, não é? É um bem material? Tem várias questões jurídicas que são fascinantes.
É engraçado que eu fiz um podcast agora, há pouco, nas últimas 2 semanas, e eu falei que era fascinante, e as pessoas disseram, nossa, esse cara tá elogiando a tributação, elogiando a Receita Federal, e não é isso. O que eu quis dizer que era fascinante era o desafio de investigar onde aconteceu essa operação, como que ela é tributada e etc. Por quê? Como tributarista, você está vendo um fenômeno econômico novo, com várias coisas diferentes acontecendo, e você vai tentar encaixá-lo nas caixinhas, ou dizer que você precisa de uma nova caixinha, ou seja, uma nova lei. No caso do Bitcoin, como a lei definiu que ele é um bem imóvel imaterial, ele é um ativo, não precisava de uma lei específica. Então ele já se enquadrava na caixinha que já existia. E daí vem a primeira lenda urbana. A primeira lenda urbana é: a tributação do Bitcoin surgiu com a IN 1888. Isso não é verdade. Já tinha uma caixinha genérica que tributava o ganho de capital com bens móveis. E o que a Receita falou? Ela disse: olha, a Receita chegou e falou para o público, disse, olha, contribuinte, esse Bitcoin ele é um bem móvel e vai ser tributado desse jeito. Então, essa primeira lenda urbana sempre foi tributada. Por quê? Porque a regra geral já compreende o Bitcoin. E aí, o que aconteceu na sequência? O volume começou a crescer muito. Né? Em 2018, você tinha poucos casos, era uma bolha ainda muito fechada. E como isso alavancou muito em 2019, a Receita parou para organizar as informações. E ela publicou a Instrução Normativa 1888 de 2019. O que foi a CN 888? Ela nem falou sobre a tributação em si, ela falou sobre a obrigação acessória. O que é uma obrigação acessória? É a obrigação de prestar informações para o fisco. Na IN 888, ela não fala como vai ser tributado, não. Ela traz algumas definições, ela fala quem que vai prestar informações. A principal pessoa que vai prestar informações são as exchanges nacionais. Ela diz, olha, exchange, está passando uma grana por aí, me informa mês a mês essas transações. Assim como os bancos fazem, a exchange passou a ter que fazer isso. Segunda pessoa que recebeu, as pessoas físicas que tinham investimento fora do Brasil, exchanges internacionais, porque o Brasil não pode pedir direto para elas, então ela pede para você, ou pessoas que fazem P2P. Como essa transação P2P ela não passa por uma instituição, você mesmo vai ser obrigado a reportar. A IN 888-2019, ela só fez isso. Só entre muitas aspas, né? Porque ela trouxe ali conceitos interessantes. Foi o primeiro instrumento normativo, fora o perguntas e respostas ali, que tem um caráter complementar de legislação, foi o primeiro instrumento normativo que trouxe a definição de criptoativo, a definição de exchange, que está De ali no seu exchange. artigo 5º. Então, pela primeira vez, a gente teve contornos ali mais factíveis, mais bem desenhados sobre o ecossistema cripto. Mas a tributação já existia desde antes. Só que você teve ali um ambiente. As exchanges passaram a mandar as informações para a Receita e você ficou obrigado também. E aí começou o burburinho. Ah, eu tenho que mandar, a Binance é nacional, é internacional, ela reporta, não reporta. E a gente começou a desenhar essa complexidade, de dizer onde é feita a transação. Meu Bitcoin está aqui, não está? E aí, para quem não é do direito, isso ganha um nível de complexidade maior, porque a pessoa diz, não, mas o Bitcoin é um mero registro no lugar. Olha, para fins legais, a lei tem como poder criar ficções, né? A própria pessoa jurídica é uma ficção. Exato. Você consegue tocar numa pessoa jurídica? Não, ela não existe, Não. ela só existe no papel. O papel criou uma pessoa jurídica. A gente, em algumas aulas, um professor fez um apontamento muito interessante, que ele dizia, a própria pessoa física é uma abstração também, porque o que existe é a pessoa natural. Você, enquanto pessoa natural, você existe. Quando Exato. você tira um CPF, você ganha um número, você vira uma pessoa física, para É. fins de direito, para fins de várias outras coisas. Enfim, essa é uma discussão técnica, Outra. filosófica ali que eu não vou entrar, mas o que eu quis dizer com esse parênteses? Eu quis dizer que, para fins legais, a lei define o que são as coisas, quando elas acontecem. Então, ela pegou ali transações com Bitcoin e falou que esse é um ativo equiparado a um bem imaterial. E assim ele passou a ser tributado. E outras ficções vão determinar onde está esse ativo. E aí eu vou conectar, para a gente não ficar num ponto histórico, né? Eu vou conectar com a atualidade. A gente vai dar um. Está na moda escutar tudo em velocidade 2, né? Então a gente vai usar aí uma velocidade 50 e vai pular de 2019 para 2013, 2014, ali, Réveillon.
todo mundo estourando. O champanhe, como a lei tem a possibilidade de criar ficções, surgiu desde 2019 aquela distinção, né? E aí, o meu Bitcoin está no Brasil, está no exterior, eu tenho que formar, tenho que fazer IEN no 888, é sempre aquela discussão. E agora, em 2024, a gente está com essa discussão muito mais palpável. Por quê? Porque a Lei 14.754 surgiu trazendo uma tributação diferenciada para quem tem criptoativo em wallets no exterior. E aí todo mundo se pergunta, sabe? E aí o que é um wallet no exterior? O que é É. rendimento decorrente de carteiras digitais? Essa lei entrou em vigor agora, em janeiro de 2024. Então, quem já é dessa bolha está preocupado com essa questão técnica. E quem Uhum. não é, está se perguntando: ah, Tiago, mas o que é um wallet? Onde que está meu Bitcoin? Onde ele não está? Quem vai dizer se o seu Bitcoin ou o seu wallet está no Brasil, está no exterior ou não? É a lei. Sai, Tiago, mas isso é um registro em blockchain. Bem, para fins legais, o direito pega a realidade e vai criar ficções para a gente trabalhar. Eu trouxe o exemplo aqui da pessoa jurídica, porque ele vai criar uma série de requisitos para dizer: olha, se você tem uma sede no Brasil, você é uma PJ brasileira. Com o Bitcoin, com outros criptoativos, vai ser a mesma coisa. A Receita vai identificar critérios que, uma vez constatados, vai sinalizar se o seu cripto está no Brasil ou está no exterior. E a partir de 2024, você tem uma sistemática de tributação diferente, que foi dada pela Lei 14.754 de 2023, que entrou em vigor agora em janeiro. Né? Então a gente tem um cenário aí. O que eu quero dizer com tudo isso? Quem vai dizer os contornos da tributação e de todos os detalhes referentes ao ecossistema dos criptoativos vai ser a própria lei. E a gente está acompanhando isso de perto. Eu acompanho isso diariamente, né? Seja via a consulta ao Banco Central, você teve ali a lei que determinou que os ativos virtuais serão regulamentados pelo Banco Central, e essa regulamentação está vindo, ela está muito próxima. Né? Para quem já é dentro da bolha, você teve um edital de consulta pública que finalizou agora, no último dia de janeiro de 2024, e todo mundo, todas as associações, todos os players, advogados, todo mundo da comunidade pôde mandar as suas considerações ao Banco Central para que ele elabore a regulamentação dos criptoativos. Na verdade, faço aqui já uma correção minha mesmo, não é a regulamentação dos criptoativos, mas dos prestadores de De serviços de ativos serviço. virtuais. Né? Exato. Não é o criptoativo que vai ser em si. O criptoativo é um objeto, né? Então o que eu vou regulamentar são os prestadores, as tokenizadoras, os exchanges, as custodiantes, vários players. O que eles podem fazer? Até porque fazendo tudo está conectado, né? Quando eu falei ali em 2018, que eu recebi meus primeiros clientes com relação ao mundo cripto, eu falei que estava na época da Atlas Quanto. E aí, você teve no caso da Atlas Quanto, assim como da Brás Company, um escândalo de pirâmide, e várias pessoas saíram no prejuízo, etc. Por que que isso acontece? Isso prejudica muito o ecossistema. Porque hoje, por ser um mercado novo, você não tem regras regulatórias que fazem com que você tome alguns cuidados ou siga alguns parâmetros para atuar nesse mercado. Eu simplesmente posso abrir um exchange hoje, eu e você, e a gente operar aqui, a gente criar token, a gente vender token, etc. Eu não preciso de nenhum requisito específico, eu não preciso de um capital específico, segregação patrimonial, identificar quem são os diretores ou ter alguma característica específica. Eu não devo nada a ninguém. Eu abro o CNPJ e começo. Então, para proteger o próprio, eu sei que essa é uma coisa, principalmente para quem é maximalista, é uma coisa, ou libertário, é uma expressão difícil de compreender, mas essa regulação, a finalidade dela é trazer um pouco de segurança ao mercado. Lógico, para quem é libertário, é triste você ver o Estado entrando num lugar onde foi criado exatamente para tirar o intermediário. Né? Vamos lembrar ali que em 2008 Satoshi criou, no meio da bolha de 2008, depois da quebra do Lehman Brothers, a ideia do Bitcoin foi uma alternativa de transações a par do Estado. Mas vamos combinar, se você está em sociedade, não tem como você ficar a par do Estado. E aí, aqui, se isso daqui está passando no YouTube, vai ter vários comentários. Ah, eles que pegam o Bitcoin, é inconfiscável, boa sorte, Daniel Fraga, mito. E aí cada um vai pelo seu viés. Você pode se esconder, mas o Estado não vai permitir que isso seja legal. Então, é uma escolha. E E a a gente gente, tem e a gente um teve um risco. exemplo disso esse ano, né?
do uso da inteligência artificial pela Receita Federal para encontrar pessoas ali que estavam transacionando Bitcoin. Acho que 25 mil investidores ali vão ser autuados, né? Que vinte e não cinco mil. estavam. Eu vou fazer um parênteses para comentar essa notícia. Eu até dei uma entrevista com relação a esses 25 mil, e novamente você é interpretado para lá e para cá, né? Tem diz, não, você tá defendendo a Receita. Eu disse, olha, não estou defendendo a Receita, não. Inclusive, eu vou colocar a minha percepção sobre essa notícia. Eu posso contar uma história de várias maneiras, né? E contar uma verdade com parcela de fatos. A notícia que saiu, dada pela Receita Federal, foi que foi utilizada inteligência artificial para identificar 25 mil pessoas que tinham Bitcoin e não declararam, certo? Estariam em mora aí com seus deveres perante a Receita Federal. Só que essa notícia pode ser verdade de várias maneiras. Porque percebam o seguinte: desde 2019, a própria Receita Federal já sabe todo mundo que tem a obrigação de declarar. Se você tem uma conta no Exchange Nacional e você nunca declarou, a Exchange fala para a Receita todo mês que você tem Bitcoin. E você Sim, nunca fala nada. Se ela cruzar, vamos combinar, a gente está em 2024, não é 2000 sei lá, nem a partir do ano 2000 isso não seria possível, né? A gente não está em 1900, a gente está em 2024. Um mero cruzamento de uma planilha, onde você tem os dados das exchange e o cruzamento da declaração de pessoa física, se você não declarou e a exchange falou que você tem, eu consigo já identificar que você não está aqui. Concorda? Eu não preciso de IA para fazer isso. O que eu acho que aconteceu, minha opinião pessoal, é que a IA pode ter sido utilizada para organizar esses dados. Eu exato. posso pegar essas duas planilhas e dizer, monte um gráfico com quantas pessoas moram no estado de São Paulo, ou distribua essa planilha com gráficos de pessoas que moram em cada estado, em cada cidade. Eu posso organizar esses dados com IA. E isso Sim, é uma coisa simples de fazer. Eu posso pegar o chat GPT e pedir para ele organizar dados de uma planilha minha. Mas não acredito que foi a IA que identificou os contribuintes. Até porque a identificação é simplória. Você concorda comigo? A partir de sim, 2019 ela tem os dados. Se eu cruzar, eu estou logicamente simplificando muito, mas se eu pegar, vamos supor que você tenha uma conta no mercado Bitcoin e ele é obrigado a reportar para a Receita Federal todos os meses. E aí você, Vitor, tem uma conta lá. Todo mês o mercado do Bitcoin manda lá. Vitor tem 10 Bitcoins. Você declara nos últimos anos nada. Você nem declara imposto de renda. sim, Simplesmente, se ele cruzar, filtrar aqui, Vitor, conta mercado do Bitcoin e Vitor declaração, já dá uma falta de sincronicidade entre as sim, informações. Já levanta um flag e você já sim. está na mira da Receita Federal. Eu não preciso de IA para fazer isso, né? Então, assim, imagina, faz 5 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos que ela tem essa informação. Sim. É um mero cruzamento. Não estou dizendo que a notícia é uma mentira. Só estou dizendo que o que foi falado é que ela utilizou o IA para identificar. Não quer dizer que foi a IA que nossa, fez a investigação, uma ferramenta. Exato. Pelo menos eu não acredito dessa forma. Inclusive, eu Sim. tenho vídeos aí de 2021 a 2022 que dizia que esse momento ia chegar do cruzamento. Diz, olha, Aham. desde 2019 você corre riscos, você tem. E acho até engraçado, já participei de alguns grupos de investidores de criptoativos, onde as pessoas diziam, não, mas eu fiz isso no ano passado e retrasado, não declarei, e deu tudo certo. Eu digo, olha, espera 5 anos para estourar o champanhe e comemorar, tá? Por quê? Porque a Receita Federal tem 5 anos para te autuar. Ela pode ir 5 anos para trás, quando ela inicia uma investigação contra você. Então não é porque você deixou de declarar ano passado ou retrasado que já deu certo e você não vai ser cobrado, né? É, Exato. e um disclaimer aqui, eu não estou fazendo uma apologia à declaração. Cada um faz o que quer, mas o mandamento legal é que a lei determina que você faça isso. Se você não vai fazer, você precisa estar ciente dos riscos. E aí o meu papel é dizer, olha, o risco é A, B e C. Se você quiser regularizar a sua situação, tem mecanismos, tem denúncia espontânea, que você pode recolher o tributo sem incidência de multa. E o grande detalhe, né? A maioria das pessoas que chegam para mim, os que eram, entre aspas, libertários iniciais, eles ganham bastante dinheiro e chega uma hora que ele diz, recebi um cliente que disse, olha,
Tiago, eu vou comprar um apartamento para minha mãe. Eu disse, pô, parabéns. Excelente notícia. Acontece que todo o meu dinheiro vem da valorização do Bitcoin e eu nunca declarei nada. Temos um problema, né? É, Como é que você é um desempregado para a Receita Federal e de repente sai da sua conta um Pix de R$ 1 milhão e a sua mãe ganha um imóvel, sendo que ninguém exato. tem uma renda comprovada? É, é um problema. É um problema. Então, Thiago, na marcha da tributação de criptoativos, na Paulista, na brincadeira à parte, mudando agora um pouco de assunto, a gente vai. Thiago, se você quiser compartilhar a tela aí do board. Bom, a gente vai entrar num tema Ah, agora, que a gente estava conversando um pouquinho antes, que é um tema um pouco mais específico para pessoa jurídica, fundos. A gente vai falar sobre tributação, continuar sobre tributação, mas sobre cross-border de stablecoins, certo? Bom, cross-border é um problema atual, né? Inclusive, a gente tem dois problemas muito grandes. Não é um problema, mas são desafios. Vou colocar como desafios. O primeiro dele é o stablecoin. Então, existem diversas regulamentações que estão surgindo ao redor do mundo com relação a stablecoins. Licença de stablecoin, se ela vai precisar ser registrada, se não vai, quais são os tipos de stablecoins que existem, se ela é algorítmica, se não é, supercolateralização e etc. E a gente tem um outro desafio que é o cross-border. E o cross-border ele sempre foi um desafio, tanto pela relação de Swift, que demora muitos dias, mais de 48 horas aí, chega até 10 dias para receber lá no outro banco, e também o problema de cross-border é geração de novos crimes, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, tem muita coisa de AML. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que quando a gente fala de cross-border, um grande problema que existem nas jurisdições é o uso de compliance tools. Né? E aí, a gente vai começar a entrar a falar sobre tributação de cross-border. Vou deixar como se aqui fosse uma aula interativa, né? Mas primeiro eu queria te perguntar, Thiago, como que funciona o cross-border de uma maneira simples aí, rápida, e depois a gente coloca stablecoin no meio do balaio aí. Mas por enquanto vamos começar por cross-border. vamos lá. O que acontece? A gente tem aí operações transfronteiriças, chamado de cross-borders, né? O mundo está cada vez mais conectado e a gente tem empresas que possuem suas matrizes na Europa, nos Estados Unidos e outras unidades espalhadas pelo globo inteiro. E como acontece desde que o mundo é mundo. Antes isso era feito via navegação, né? Mas hoje basta você clicar em um botão e você transfere seu dinheiro de um país para o outro. Quando você faz essa operação, você tem algumas preocupações, né? O Vitor falou ali que eu falei na velocidade 5, mas quando ele falou agora, tudo que ele falou, cada ponto que ele disse, dá uma dissertação de mestrado. Porque ele disse, olha, você Na tem minha, aí, inclusive, no meu. da sua, depois a gente está esperando aí o resultado do seu mestrado aí para servir de fonte, porque ele falou, olha, você tem preocupações de anti-money laundering, né, lavagem de dinheiro, você tem preocupações tributárias, você tem preocupações de evasão de divisas, de financiamento que entra aí money laundering, financiamento a crimes ou algo do tipo. Eu até achei interessante que teve uma notícia há pouco tempo atrás que dizia assim: Bitcoin, ou era criptoativo, não sei se estava específico, mas dizia assim: Bitcoins financiam a guerra do Hamas. Aí eu fiz uma crítica gigante, que eu disse: olha, um objeto não pode financiar Financiar nada. nada, né? É. É a mesma coisa que eu colocar. Apartamentos financiam a guerra do Iraque. Não, Faz e nenhum aqui sentido. eu Apartamentos vou financiarão a guerra do Iraque, fazer né? um ponto bem simples aqui. O número, a porcentagem de transação ilícita dentro da blockchain, ela é irrisória, é 0,02%. Ou seja, isso não é nada, praticamente, né? É que se costuma muito pegar a exceção para criar o caos, até porque você tem um sistema financeiro tradicional que tentava descredibilizar até pouco tempo atrás os criptoativos. Hoje em dia, como seguiram o lema, né? Se não pode vencê-lo,
junte-se a eles. Então, você Exato. via vários bancos e até influenciadores, né? Teve um aí bem famoso que já chegou a dizer que era piada, nunca investirei em Bitcoin, e agora dá curso de blockchain e de criptoativos, o que é um paradoxo. Então, o que que acontece? Quando você tem regras de anti-money laundering, a Europa está avançando muito nesse sentido para que você crie um ambiente regulatório, não só na Europa, mas como no globo inteiro, para você conhecer os atores que estão transacionando. Moedas como o Bitcoin, aí o Vitor sabe melhor do que eu, elas não têm uma anonimidade completa, elas são o que a gente chama de pseudo-anônimas, né? Você consegue identificar o endereço da qual ela partiu e o endereço para qual ela foi. Ah, de cara eu não sei de quem é aquele endereço, mas é possível seguir o rastro e encontrar de forma muito mais fácil do que com dinheiro vivo, por exemplo. Um grande exemplo disso é que houve um roubo gigantesco de criptoativos, salvo engano foi 2015, e as pessoas que fizeram esse roubo, esse hack, elas foram pegas em 2022. Por quê? Deixaram cripto numa carteira X e em algum momento elas foram realizar isso para dólar e quando foram realizar, está rastreável. Eu não sei de quem é aquela carteira, mas se ela mover para o banco, para a conta bancária do Vitor, certamente o Vitor está envolvido ou é ele mesmo, né? Então eu consigo pegar o Vitor. Então, a mídia, a grande mídia, às vezes, ou às vezes nem é a mídia em si, mas atrai muitos cliques. Eu botar aqui o criptoativo financiou a guerra X, né? Porque isso traz uma curiosidade, mas essa curiosidade ela faz um mal gigante ao ecossistema, porque ela dissemina uma informação que não é verdadeira. Quando a gente passa a analisar isso sob o ponto de vista tributário, a grande questão é a seguinte: nós temos aqui que as transações sempre foram feitas de modo bancário, tradicional. Então, você tinha uma empresa aqui no exterior, não sei se vocês conseguem ver minha. Vou tentar aqui. Eu Você consegue consigo ver ver minha sim. tela? Consigo. Vou só limpar aqui, vamos supor que você tem aqui a empresa A, o tablet que quebrou, eu estou fazendo um esforço com o trackpad que aparentemente não é a mesma coisa. Se você tem aqui, quem disser já está o exemplo aqui de que o trackpad não funciona de forma igual. Mas vamos lá. Se você tem aqui uma empresa A e ela está no exterior, e aqui você tem uma empresa B que está no Brasil, Vitor, acho que isso aqui não sei se está dando certo não, mas vamos lá. Se você Ah, tem essa tá primeira, bom. essa primeira transação aqui, se o dinheiro vem daqui para cá, você tem uma transação internacional. Você tem dois pontos aqui que são que apontam que essa é uma transação internacional. Primeiro, ela tem que passar pelo sistema bancário tradicional. Então, ela tem que passar pelo SWIFT, né? Ela tem que passar pelo sistema SWIFT aqui, que demora para realizar. Aqui eu vou botar banco. Meu Deus do céu. Não, Não, mas acho que tá indo, tá indo. Tá. você está proibido de colocar isso em qualquer lugar, mas vamos lá. Você tem aqui um entrave bancário, né? E você tem aqui a transformação de uma moeda para outra quando ela chega aqui. Essa Sim, transformação, ela, ela configura uma operação financeira que é atingida pela hipótese de incidência do IOF. Por quê? Porque quando você faz a transformação de uma moeda na outra, você realiza uma operação de câmbio. sim, A operação de câmbio ela é caracterizada pela transferência e configuração. Quando você disponibiliza a outra parte o equivalente a outra moeda, moeda fiat, você incorreu na hipótese de incidência do IOF câmbio. Porque você está transformando, aqui no caso, se mandou dos Estados Unidos para o Brasil, você mandou em real e aqui é transformado em real. Ó. Você mandou em dólar e aqui é transformado em reais. sim. Essa convergência, essa transformação do dólar para o real faz com que você faça uma operação financeira e vai ser atingida pelo IF câmbio. E aí, você tem aqui, eu vou tentar isso aqui, vamos ver se dá certo, mas se você vem aqui no cenário 2, qual que é o cenário 2? Você fazer a mesma operação, só que o que sai aqui dos Estados Unidos
Vamos lá. Pegou aqui algo que são os Estados Unidos e dessa vez você vai mandar para cá um token. Você vai mandar um Tetra. Ou você vai mandar um outro token para o Brasil. Aham. E aí? E aí? A grande pergunta do ponto de vista tributário é: e aí? Você deve pagar IOF? Esse Complexo. token a gente pode falar que é uma stablecoin ali ou qualquer outro tipo de token. Vamos começar com o stablecoin, né? Tá. Porque é o mais fácil. Depois a gente vai para o Bitcoin e depois a gente para, porque senão todo mundo vai bugar. Vamos lá. Se você tem a primeira operação, quando eu falei que é a conversão de uma moeda fiat para outra, se eu mandei um stablecoin, eu não mandei uma moeda fiat, certo? Eu mandei Tether, mas não mandei dólar. Logo, eu mandei algo que não é uma moeda fiat, eu não converti uma moeda na outra. Teoricamente, não haveria aí uma conversão. Só que, em essência, esse Tether, ele representa um dólar. Ele está Aham. lastreado no dólar. Então A você gente tem uma espera. contradição. Você tem um cenário, a gente espera, né? Mas, aí já é outro capítulo, é outro podcast, aí é outra teoria. Mas o que acontece? Quando você faz essa operação, se você faz o buy the book, a forma, se você analisa só pela forma, você está mandando um bem. Lembra que a gente disse que a Receita falou que o criptoativo é um bem? Eu estou mandando um bem, como se fosse um quadro, e transformando ele em reais. Só que o grande problema é que esse bem está lastreado em dólar. Uhum. Então, ele está muito mais próximo do dólar. E quando você vai na essência, você mandou um stablecoin que representa o dólar. E esse é o grande entrave. Da forma como a lei do IOF hoje está desenhada, ela fala a convergência de moeda ou documento que a represente. Eu Aham. posso dizer que o cripto é um documento que a represente? De forma estática, não. Não. Então você tem uma interpretação que, do ponto de vista estático, frio, formal, digamos assim, você tem a remessa de um bem e a transformação dele em real. Em teoria, primeiro, você não passa pelo sistema SWIFT, o que é uma grande vantagem. A grande vantagem Exato. de operações Velocidade, blockchain: escalabilidade. velocidade, escalabilidade, ausência de intermediação de terceiros, e toda isso é uma vantagem. Mas sob a perspectiva tributária, você tem a Taxas questão também. do IOF, taxas e etc. Mas o ponto é, tributariamente, você, pela letra fria da lei, não deveria ter IOF. Mas pela Aham. essência, você está mandando algo que é igual ao dólar. E E aí é que entra a minha. Pode falar. aí eu tenho uma outra dúvida também, que é com relação a stablecoins, existem vários tipos, né? Mesmo que ela represente o dólar, o caso do Tether é um caso à parte, porque ela está em tese lastreada pareado, né, ao dólar, mas existem outros tipos que são algorítmicas, né, que ela não tem ali $1 para uma stablecoin. Ela vai ter uma combinação matemática ali que vai manter esse preço estável. É, como que a gente faz isso, né? A gente Vamos lá. ainda está representando? Vamos no mais fácil para o mais difícil. A sua pergunta ela passa por uma questão filosófica, que a gente até discutiu lá no escritório. É bom a gente trazer aqui porque a gente coloca mais gente nesse papo, né? Sim. Essa foi uma conversa bem bacana. Lá a gente tinha um quadro, então os desenhos saíam bem melhores. Mas o que acontece é o seguinte: isso passa por uma pergunta filosófica. O que é? Eu primeiro, antes de dizer se insiro tributo A, B ou C, eu preciso identificar o que é esse criptoativo. Eu parti de uma definição standard de criptoativo é um bem, mas essa definição standard pode estar equivocada. O meu trabalho de doutorado é exatamente nisso, porque eu me apaixonei ali pelo Bitcoin em 2018 e eu ia aplicar para o doutorado em 2020. E o que eu busquei como tema foi exatamente a definição da natureza jurídica e o efeito tributário. O que quer dizer natureza jurídica, Tiago? Quer dizer você traduzir o que é aquele criptoativo. Aham. Porque, a depender do que é, vai ter o efeito tributário. Lembra lá atrás, eu disse, olha, o Bitcoin ele é um bem móvel. Logo, ele é tributado como um bem móvel. Só que, quando eu falei criptoativo, eu coloquei tudo numa caixa só. Não faz muito sentido eu colocar um ativo que representa, que é igualzinho uma moeda fiat, um stablecoin, por exemplo, de dólar, como um bem móvel.
eu vou ter que criar outra categoria. O legislador vai ter que optar. Ou ele vai criar uma ficção e botar todo o criptoativo num pacote só, tributar tudo como bem móvel, ou ele vai seguir a natureza de cada cripto a depender do que ele represente. Aham. Se eu vendo um criptoativo que representa uma casa, será que eu não estou vendendo uma casa Sim. e não um criptoativo? E se eu estou vendendo uma casa, tem que seguir todos os tributos que incidem quando eu vendo uma casa. Existe um Aham. exemplo clássico, sabe? As pessoas falam, Thiago, e eu vou voltar para o algoritmo, tá? Tá aqui na manga. Eu só estou usando exemplos mais simples para a gente entender a lógica. Se eu vendo um NFT que a única finalidade dele é te dar direito a resgatar um tênis, será que eu não estou vendendo um tênis via NFT? Esse é um grande questionamento. Por quê? Você não tem dúvida. Se você sair daqui numa loja do shopping, comprar um tênis, você paga, recebe aquela nota fiscal e paga ICMS. Então, quer dizer, se eu vendo no NFT que eu posso resgatar um tênis, e a única função dele é essa, será que eu não estou vendendo um tênis? Perguntando sobre o óculos tributário. A lente tributária te pergunta, será que não deveria incidir ICMS sobre essa transação? É uma questão Uhum. que a gente precisa resolver. Só que isso vale para cripto que é algorítmica, tem um lastro direto, qualquer tipo de cripto. No final, eu vou ter que analisar a tecnologia para verificar o que é a essência daquela operação e depois definir como ela é tributária. Só que isso a gente está num ponto de inflexão muito forte sobre a perspectiva do direito. Por quê? Lembra que a base é a lei pode dizer o que a coisa é, né? Sim. Ela pegou o Bitcoin e disse, olha, é um bem móvel. Só que agora a gente está partindo para a regulamentação do Banco Central. E o que é que vai acontecer? Eu vou tirar esse desenho vergonhoso aqui. Acho que já deu Você para a gente. pode. Ou Isso. você pode deixar de compartilhar ou limpar o Eu fundo. deixei só de compartilhar, depois eu vou puxar aqui. Mas qual que é a ideia? Quando você faz aquela operação, você precisa saber o que está envolvido naquela operação. Qual é o E lastro? qual é o lastro? E primeiro, antes de tudo, né? O que é, como, qual é a regra que a lei determinou para você vincular o lastro à classificação do cripto? E aí vai ser independente se ela é algorítmica, se ela é um lastro puro e etc. Eu vou ter Aham. que identificar isso. A gente está num ponto de inflexão, por quê? Porque o Banco Central coletou informações e ele vai passar a regulamentar como que o criptoativo, como os prestadores de criptoativo vão ter que desenvolver suas atividades. E para isso, muito possivelmente, ele vai trazer as notas de tudo, o que é o criptoativo, quais são os lastros, o que identifica uma custódia, o que identifica um wallet, porque quando ele faz isso, ele vai me trazer vários elementos para eu identificar a natureza jurídica, que nada mais é dizer o que é esse ativo. Se eu Sim. disser, olha, um stablecoin de dólar é igual a um dólar, então eu vou ter um IOF. Precisa ter uma alteração legislativa porque a lei está escrita de um modo que não pega outras coisas? Aí é uma outra questão e a gente vai precisar identificar. Né? A gente vai precisar Aham. voltar, mas antes é preciso definir. Criptoativo vai ser visto como um gênero que pega tudo? Eu, particularmente, acredito que não. Acredito que não faz muito Também não. sentido você pegar uma stablecoin que representa exatamente um dólar e tratar ela igual a um Bitcoin que representa uma outra coisa. É um ativo que foi criado, devido à sua escassez ganhou e demanda, ganhou um valor, mas ele não tem como lastro um ativo em si. É um outro tipo de concepção de valor. Então, na minha mente, você colocar tudo num espaço só não faz sentido. E quando você parte para tokens, não faz sentido mais ainda. Se eu Sim. coloco um token que eu vi que está muito na moda, né? O token de renda fixa. Putz, aí eu vou dizer que um token de renda fixa é um bem imóvel? Não faz muito sentido. Atualmente Aham. tem espaço para essa interpretação? Tem. Por quê? Porque a única indicação legal que a gente tem é que o token é um ativo equiparado a bem imóvel. Mas, quando você pega na essência, não sou estranho eu dizer que é a mesma coisa um Bitcoin, um Tether, que é um stablecoin de dólar, e um token de renda fixa. Sim. São Não, não três tem coisas como. Não tem como. totalmente diferentes. E Né? Como ainda. aqui a gente está num papo com alguém que é mais especializado, o público de vocês é bem qualificado, são três coisas totalmente diferentes. Faz sentido para você que está aí do outro lado a gente tributar essas três transações de forma idêntica? Não faz nenhum sentido.
Não. E mesmo dentro da classe de stablecoins, a gente consegue separar, entender o que são as stablecoins, fazer subclassificações, mas mesmo dentro delas eu acho que vai ter que ter uma diferença técnica tributária diferente. De uma stablecoin é pareada ao dólar por 1 a 1 ali, né? E também o que é somente algorítmica, né? Porque senão não faz tanto sentido, né? Vai acabar tirando ali uma função muito importante do mercado. Bom, Essa questão da stablecoin algorítmica, assim, embora tecnicamente seja um ponto, acho que a gente está muito longe ainda de chegar nesse nível de detalhe. Eu acho que primeiro ela vai separar entre os tipos, utility, stable, altcoins, nesse sentido, no mesmo sentido ali do parecer 40 da CVM. Acho que a aham, primeira, a primeira estratificação vai ser meio macro, e depois ele vai partir para questões muito mais técnicas. e a gente sabe, pelo menos a gente tem indício aí, de que stablecoin provavelmente vai ser regulada pela CVM, né? Por ser ali um asset backed token, então, bom, a gente tem pelo menos não tá tão no escuro assim. Bom, Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite. O papo foi sensacional. Eu acho que o pessoal vai sair daqui explodindo a cabeça. Bom, esse domingo aqui, às 10 horas lá na Paulista, começa a marcha tributar, é isso? Eu não estou sabendo dessa marcha tributária, Não, não. não, Cara, eu tô brincando. Tô brincando. cara, eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Sempre que você quiser aí, é um prazer trocar ideia com você. Acho que a gente sempre tem falado bastante. Você tem um conhecimento técnico e jurídico. Eu estou ali imerso nas questões tributárias dos criptoativos e é sempre um prazer aí trocar ideias sobre esse assunto que, além de apaixonante, ele mexe com o bolso, né? Então, quando a gente fala sobre regulação, interpretação da lei, sempre a ideia é deixar o público melhor informado, para ele manter esse dinheiro no seu bolso ou ter noção dos riscos das operações. Não para deixar de fazê-las, mas ter uma boa noção sobre quais os riscos incorridos. Então é um grande prazer aqui trocar ideia sobre isso. Valeu. Obrigado, gente. Deixa o seu like, se subscreve no canal e a gente se vê no próximo papo. Valeu, pessoal. Um abraço.